Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Vamos direto aqui para a Folha de São Paulo. Delcídio implica Dilma e Lula em delação premiada. Passando agora para a agência Reuters, Brasil encolhe 3,8% em 2015. É o pior resultado da economia em 25 anos. Passando agora para o Estadão, ainda falando sobre a delação premiada de Delcídio, que acusa Dilma e Lula em delação. E por último, o Globo também. Delcídio envolve Dilma e ex-presidente Lula em ações para tentar barrar Lava Jato. E a gente começa essa edição falando da economia brasileira, que fechou 2015 em queda de 3,8% em relação ao ano passado. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE, o que já era se esperado desde a segunda-feira, conforme nós noticiamos aqui também. Essa é a maior queda desde 1990 e apenas a agropecuária cresceu em 2015. Já a indústria amargou uma queda de 6,2% e os serviços de 2,7%. Com esse resultado, a economia do Brasil deve ter o segundo pior desempenho entre os países da América Latina, ficando atrás apenas da Venezuela. A queda da produção interna e da importação de bens de capital foi um dos principais fatos para a queda do PIB. O consumo das famílias, que durante muitos anos puxou o crescimento da economia, também caiu em 4% em relação ao ano passado. Enquanto isso, os gastos do governo diminuíram apenas 1% em 2015. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje, na verdade já retomou, o julgamento que vai decidir se o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, será investigado na Operação Lava Jato. A maioria dos ministros já votou para que ele responda pelos crimes, mas ainda não há um resultado final. Se o resultado se confirmar, será a primeira vez que um presidente da Câmara vai virar réu em uma ação penal. E na sessão de ontem, além do relator do caso do Teoriza Vasque, mais 5 ministros votaram a favor da abertura da ação penal. E é por isso que nós vamos agora direto até Brasília para conferir o que está acontecendo entre os ministros com relação, então, ao caso de Eduardo Cunha. Do minucioso e proficiente voto do ministro Teoriza Vasque, que a certa altura, tendo em conta resistência na entrega de numerário por Júlio Camargo, teria sido acionada a deputada federal em exercício à época, Solange, para que formulasse um requerimento que se apurou posteriormente que seria, na verdade, da autoria intelectual de Eduardo Cunha, para, mediante uma... Nesse momento, o ministro Marco Aurélio faz uso da palavra e ele discorda a respeito do que disse há pouco o ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli estava falando justamente sobre a ex-deputada Solange Almeida, que supostamente participou com Cunha também dessas investigações. Hoje, ela é prefeita de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, inclusive é isso que o Marco Aurélio diz, porque ele discorda da opinião do ministro Dias Toffoli quanto à relação, à investigação de Solange Almeida. Vamos ouvir mais um trechinho. E os dois de autoria intelectual do deputado Eduardo Cunha seriam de estilo totalmente diferente, considerados esses elementos é que se apontou a existência de indícios bastantes para receber-se a denúncia. Eu continuo convencido de que esses indícios se fazem presentes, se reafirmam mais uma vez. O coautor da corrupção passiva não precisa ser demonstrado em relação a ele. Bom, o ministro Marco Aurélio ainda discorda do ministro Dias Toffoli, que falou há pouco, e ele diz que há sim
indícios contra a ex-deputada e hoje prefeita de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, Solange Almeida, com relação às investigações da Operação Lava Jato. Vamos ouvir então mais um trechinho do ministro Marco Aurélio. Desculpa, agora ele volta então para o Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir. Essas divergências, elas garantem aos acusados a ampla defesa. Essa visão plural do colegiado mostra que todos os aspectos foram analisados. E eu, portanto, saúdo o voto divergente do ministro Dias Toffoli, mostrando que Sua Excelência se debruçou sobre os autos, tomou todo o cuidado necessário, que é característico de um juiz, para chegar à verdade real dos fatos, ainda neste momento inicial em que só cuidamos de indícios. Portanto, Sua Excelência acompanha o ministro Teori Zavascki, não só repelindo ou rejeitando os preliminares, mas também integralmente quanto ao recebimento parcial da acusação quanto a Eduardo Cunha, mas não recebe quanto a a acusada Solange Almeida. Ministro Gilmar Mendes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, também eu inicio por registrar Nós vamos continuar acompanhando toda a investigação e apuração que o Supremo Tribunal Federal faz sobre se o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vai ser réu ou não dessa investigação. Bom, o senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, acordou com a Procuradoria-Geral da República uma delação premiada. Detalhes de como a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teriam tentado interferir na condução das investigações da Lava Jato serão ditas nessa delação. O senador foi preso no dia 25 de novembro por ordem do Supremo Tribunal Federal, após ter sido acusado de atrapalhar as investigações da operação. E antes de ser solto, ele já havia feito um acordo com a Procuradoria-Geral da República e agora Delcídio vai responder às acusações contra ele na Operação Lava Jato em prisão domiciliar, que foi autorizada apenas ele a trabalhar no Senado, mas ele tem obrigação de se recolher em casa à noite e também em dias de folga. O ministro Teori Zavascki decidirá se homologa ou não a delação. O governo reagiu às declarações de Delcídio por meio do ex-ministro da Justiça e agora novo titular da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso. Teori afirmou ainda que Delcídio não tem credibilidade para dizer a verdade. E após a notícia da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, a presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião com os seus principais conselheiros políticos no governo, para justamente discutir então o possível depoimento do senador. A convocação da presidente Dilma se deu após a cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, Wellington Silva. Na reunião estarão os ministros Jacques Wagner, da Casa Civil, e também José Eduardo Cardoso, que agora é atual da Advocacia Geral da União. Na avaliação de Cardoso, a delação do senador Delcídio pode ser uma retaliação ao governo federal, já que ele foi suspenso do Partido dos Trabalhadores quando foi preso. E a Polícia Federal pediu na manhã de hoje que a prisão temporária de João Santana e da mulher dele, Mônica Moura, seja convertida para preventiva, quando não há prazo para deixar a detenção. A decisão cabe ao juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, na primeira instância. Moro protocolou um documento oferecendo prazo até às 3h30, portanto, horário de agora, daqui a pouquinho, de hoje, para que a defesa ou o Ministério Público Federal se manifeste sobre o caso. O casal foi preso na 23ª fase da Lava Jato e é suspeito de receber 7,5 milhões de dólares desviados da Petrobras em uma conta não declarada no exterior. Os dois estão detidos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e tiveram a prisão temporária prorrogada por 5 dias. O prazo venceu hoje. Nós terminamos essa edição por aqui, mas nós vamos continuar acompanhando o que acontece em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Um ótimo fim de tarde para você. Até amanhã. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.